A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede e gostaria de partilhar com vocês, ou compartilhar, melhor dizendo, uma passagem que se encontra no livro do profeta Oséias, no seu capítulo 6, passagem bastante conhecida de muitos irmãos que gostam de pregar, de toda a igreja, né? E versículo 3, capítulo 6, versículo 3, ele nos dá um conselho. Deus usando o profeta e nos dá um conselho, um despertamento que nós precisamos. Se há mais de 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás aí, Deus já havia dado esse conselho através do profeta Oséias, quanto mais em nossos dias que as pessoas estão tão distantes de Deus, mas tão distante de Deus, capaz das pessoas só conhecerem ou só ouvem falar de Deus porque alguns ainda pregam a palavra de Deus. Mas sempre vai haver. Isso nós não temos que nos preocupar, porque Deus sempre vai levantar, Deus sempre vai levantar homens, mulheres, crianças, adolescentes, que tenham a coragem, que tenham a ousadia de falar do nome dele. É propósito de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha os seus propósitos, seus planos foram traçados. Mas o conselho é necessário que tenha e sempre existiu e sempre vai existir para nós. Então o que ele vai nos dizer no versículo 3? Ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele vos virá como a chuva seródia que rega a terra. Olha que palavra maravilhosa que o profeta Oséias vai nos dizer há 780 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então nós já estamos quase 2000 anos. Então 2780 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Deus já havia dado esse conselho para uma nação que Deus escolhera. E esta nação Deus também nos escolheu. E ele nos dá o conselho: conheçamos. Primeira coisa, a gente precisa conhecer quem é Deus, mas não por ouvir falar. Eu posso citar aqui para os irmãos, quando Jesus, ali em Mateus, no capítulo 4, quando ele vai para Samaria, ele vai para a Judéia, ele precisa passar em Samaria, e ele para em Samaria e senta num poço e vai conversar com uma mulher samaritana, e samaritana com os judeus não se davam, por causa de discussões do poço, onde adorava, onde não se adorava. E Deus tem um diálogo, o próprio Jesus tem um diálogo com aquela mulher. Aquela mulher não tinha uma conduta muito boa, era casada por 5 vezes, o que tinha não era o seu marido. Então dá a entender que essa mulher não tinha uma reputação muito boa, mas Jesus não a excluiu, Jesus não a ignorou, Jesus conversou, Jesus anunciou que dele, se ela bebesse daquela água que ela estava buscando para saciar a sede natural nossa, do dia a dia, a água que ele daria, faria nela jorrar água e que ela nunca mais teria sede. Então Jesus dedica-se um tempo para aquela mulher, para ela conhecer quem realmente era Deus. Quando ela volta para sua aldeia ali em Samaria, aqueles homens dizem para ela: olha, eu não sei o nome, a Bíblia não nos relata o nome, mas dizem para aquela mulher: olha, agora nós não precisamos, nós não cremos porque você falou, nós cremos porque nós conhecemos este Jesus de quem você anunciou, pois é ele que está nos anunciando o evangelho. Então o conhecimento de Deus é nada mais, nada menos do que ter comunhão com Deus, é ter conhecimento, é ter diálogo, é ter convivência com Deus. Por isso nós precisamos, por isso a Bíblia nos alerta: conheçamos. Eu preciso conhecer a Deus, e eu só conheço alguém quando eu convivo com este alguém. Diz o ditado, diz as pessoas mais velhas, que mesmo casado com alguém, você ainda não conhece a pessoa por completo. Então você imagine, se eu não conheço uma pessoa que estou casada há tantos anos por completo, quanto mais alguém que eu não convivo. Então pessoas têm conhecimento de Deus, ela tem informação sobre Deus, mas não tem conhecimento deste Deus. E é isto que o profeta está trazendo para nós: conheçamos.
Mas conheceu? Sim, agora eu conheço. Então prossiga em conhecer o Senhor, porque muitos conhecem a Deus, sabe quem é Deus, já viveu com Deus, vivenciou milagres com Deus, teve experiências maravilhosas com Deus, mas pararam em meio à caminhada. Estou julgando? Não, porque eu sou um dos que pararam também, mas pela graça de Deus estamos continuando, estamos dando andamento até chegarmos ao céu, mas parei pelo caminho. As intempéries da vida, os problemas da vida, não vigiei e acabei parando. E quantos são os que param pelo caminho? Mas Deus ainda é honesto, Deus ainda é sincero, Deus ainda é amor, e Ele quer que nós chegamos até o final. Por isso ele usa o profeta dizendo: conheçamos. Conheceu, agora prossiga em conhecer quem é o Senhor. Então quando nós prossigamos, ou quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, Ele vai se revelando. A palavra de Deus, ela não se renova. O Espírito Santo vai iluminando a nossa mente e a revelação, Ele vai iluminando e nossos olhos vão se abrindo como um leque para nós entendermos a palavra de Deus. Quem renova é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, diz a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus diz: o próprio Jesus passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor continuam a mesma coisa, não muda, não vai mudar. Por mais que queiram aí colocar uma Bíblia nova, um linguajar mais jovial para que o mundo entenda, não, é perda de tempo. A palavra de Deus é a mesma. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. Pronto, acabou e encerrou por aqui. Mas o que eu quero vos dizer é que muitos têm conhecimento de tantas coisas. Afinal, a informação chega a nós com uma rapidez, uma velocidade tremenda. Tremenda. O que acontece em São Paulo agora é questão de fração de minutos ou segundos, os telejornais já estão ali anunciando. Se acontecer alguma coisa em Israel, Turquia, nos Estados Unidos ou em qualquer coisa, a informação chega até nós com muita rapidez. Então nós temos muitas informações através dos aplicativos que temos nos celulares, através da televisão, através dos jornais, das rádios. Nós temos muitas informações. Mas e conhecimento, irmão Elias? Conhecimento não. Nós não temos o conhecimento da causa, da razão, o porquê, o que está acontecendo na realidade, o que provocou, não. Nós temos a informação que aconteceu. Mas como? Por quê? Ninguém tem. São poucos os que têm. Então, saber que existe um Deus, muitas pessoas têm essa informação. Mas quem é Deus? Quem é Deus? O que Ele fez? Criou os céus e a terra? Criou as coisas que vemos e as coisas que não vemos? Isso a Bíblia nos revela. Aí eu passo a conhecer a Deus. Quando eu vou conviver com Deus, eu tenho experiências com Deus que ninguém tem. Só tem experiência com Deus quem vive com Deus. Quem não vive com Deus não pode ter experiência. Então ele diz: conheça a Deus e prossiga em conhecer o Senhor nosso Deus. Como a alva será a tua saída, ou seja, como o amanhecer será a tua saída. O Salmo vai nos dizer: a noite, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ao romper da aurora, ela vem. É isso que a Bíblia está dizendo. E ele diz mais: e ela nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Essa chuva seródia é quando eles iam fazer a colheita. E antes da colheita, Deus sempre mandava essa chuva. A chuva seródia, aquela que rega a terra e que dos frutos saem saborosos, gostosos, vistosos. Por isso é a representação do Espírito Santo na chuva seródia. Quando Jesus morre, é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita. Terceiro dia ele ressuscita, ele fica 40 dias aqui na terra. Alguns, eles aparecem para alguns. Muitos dos irmãos ainda vê Jesus, mas no 40º dia ele sobe, ele vai assunto ao céu. E ele deixa então o Espírito Santo como consolador. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, vai descer como chuva seródia, que vai regar e vai dar muitos frutos. É isso que é a palavra de Deus, é conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Não adianta você ter informação, adianta você conhecer o nosso Deus. Quando eu conheço, eu posso reagir de uma forma. Quando eu só tenho informação, eu posso cogitar em meu coração, em meu pensamento, muitas
vertentes ou muitas coisas que podem não ser verdades ou podem ser verdades. O que é realidade é a palavra de Deus que vai prevalecer. Quando Jesus está ali em um diálogo com os escribas e fariseus, ele vai dizer em Mateus 22, 29, entre as questões que eles estão discutindo, Jesus responde dizendo-lhe: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem conhecimento, você tem informação. Corrigindo-me, você tem informação do que está escrito na Bíblia. Por exemplo, se eu perguntar para alguém ou para você que está me ouvindo, se você sabe o Salmo 23, provavelmente você vai dizer que sim, principalmente um dos primeiros versículos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou o Salmo 91, muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ou outros tantos salmos, ou outros tantos versículos que a Bíblia nos dá, pois a Bíblia tem 1189 capítulos, são muitas informações que ela contém. Mas e conhecer? Então Jesus está dizendo: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês só têm a informação de que é Deus, mas não conhece. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, o próprio Jesus novamente vai dizer para os seus, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Quem testifica de Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso Deus sempre levantou e sempre levantará homens e mulheres para pregar a mensagem de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que acontece em nosso meio? Culto de 2 horas. O que acontece? 1h45, 1h50 de louvor. Palavra, 10 minutos. Ora, alguma coisa está errada? Alguma coisa está fora de padrão? Alguma coisa está fora dos marcos que os nossos pais antigos deixaram, pois a palavra tinha que ser primazia, que é um exemplo muito clássico do que eu vou dar. Jesus, quando vê a multidão com fome, depois de um discurso grande, a multidão se assenta e ele diz: quem tem dizer alguma coisa? O menino vem com 5 pães e 2 peixinhos. O pão a gente sabe que simboliza a palavra de Deus. E peixe? O que simboliza peixe? O que os irmãos acham? Por que mais pão, menos peixe? Por quê? Já pensaram? Analisaram? Hoje inverteram. Se nós perguntarmos nas igrejas que hoje nós vamos, o que vocês têm mais? Nós temos mais peixe do que pão. Ou seja, eu tenho mais louvor, eu tenho mais adoração, eu tenho menos palavra. E a Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então olha como que estão mudando os valores do que nós acreditamos, do que nós aprendemos. E o próprio Jesus diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Por isso nós erramos, por isso esses pastores erram, por isso esses dirigentes de igreja erram, porque não pregam a palavra de Deus, porque não dá espaço para a palavra de Deus. É louvor em cima de louvor. Elisa, é contra louvor? Não, muito pelo contrário. O louvor alegra nossa alma, o nosso coração, limpa, prepara a terra do nosso coração para receber a mensagem de Deus. Mas não adianta eu aguar, regar a terra se não há semente. Se a semente de Deus não é plantada, então como vai germinar? Se eu não planto, se a semente ali eu jogo nem meia semente, meus irmãos. Pelo amor de Deus, nós temos um tempo de viver a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Louvor, eu posso ouvir dentro de casa. Louvor é para toda a congregação, mas é muito louvor e pouca palavra. Muda. Tenta mudar esse ritmo de vida, essa liturgia que tem mudado. Não era assim. E todas as igrejas parece que estão aderindo. Eu não quero aqui, como eu vou usar a palavra, colocar todas em uma só. Não é isso. Eu estou dizendo que tem muitas igrejas, inclusive aqui eu congrego, inclusive a do que eu pertenço. Eu vejo, tenho notado, entristeço o meu coração. Muito louvor, pouca palavra. Muito louvor, poucas palavras.
Não tem pregação. Poucas pregações, mas muitos louvores. E não estão na época disso. Nós estamos na época de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Que Deus possa vos abençoar e que você possa conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Que louve, que adore. Paulo vai dizer que apresenta ao Senhor com salmos, hinos, cantos e súplicas. Então nós precisamos louvar ao Senhor. Até porque o Salmo mesmo vai dizer 150, ou o Salmo 148, se não me falha a memória, vai dizer que todos os seres devem louvar a Deus. Todos os seres devem louvar a Deus. Mas a palavra de Deus, Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Salomão escreve a Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E Paulo vem em cima dizendo, há tempo para todas as coisas, mas a palavra de Deus não. A palavra você prega a tempo e a fora de tempo, porque a palavra de Deus é que gera um novo homem quando o Espírito Santo trabalha. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém?